Fala galera, aqui é o Thiago Oberdan, do Oberdan Power BI. Bom, nos últimos vídeos eu mostrei para vocês alguns conceitos, como por exemplo o que é BI, o que é o Power BI, ensinei vocês a baixarem o Power BI e no vídeo de hoje eu vou propor que vocês já façam uma primeira interação com o Power BI para você sair do zero imediatamente. Você vai conseguir fazer um relatório simples, já ter uma noção de como que os visuais se comportam, tá bom? Então vem comigo, ó. Quando você abre o seu Power BI em branco, ele já te dá essa opção aqui, ó, de adicionar dados ao seu relatório. Então aqui ele te mostra que você pode importar dados do Excel, do SQL Server, obter dados de alguma outra fonte, por exemplo. E ele tem também essa opção, ó, de experimentar um conjunto de dados de exemplo. Olha que legal, quando você clica aqui, ele te dá uma opção de fazer um tutorial, ou ele te dá essa opção de experimentar por conta própria, que a gente vai usar essa opção de carregar dados de exemplo. Quando eu clicar aqui, ele vai trazer esses dados para dentro do Power BI. Então, ele vai me mostrar essa pasta, que na verdade é um arquivo de Excel, com o nome de Financial Sample, e ele vai me dar essas duas opções aqui, que no fim são a mesma coisa, mas é como se uma tivesse marcado como tabela e a outra não, tá? Mas não se preocupem com isso agora. Então, ó, vou selecionar essa primeira, que é a Financial, aqui. Ele mostra pra gente aqui já pra gente ter uma noção, né, do que tem nesse relatório, tá bom? E o que eu vou fazer? Numa situação normal de dia a dia, de construção de um relatório, geralmente eu viria aqui, ó, em transformar dados. Aí depois eu explico melhor a importância de vir, né, nessa aba de transformar dados, tá bom? Mas hoje a gente vai só carregar, que a gente vai trazer esses dados para dentro do Power BI. E olha que legal, ele trouxe essa tabela e mostra para a gente aqui, ó, nessa aba de campos, aquele nome lá que a gente selecionou, Financials. Se eu clicar aqui na setinha, ele vai me mostrar, ó, cada item desse aqui é uma coluna daquela tabela, tá bom? Aí, se eu quiser saber, se eu quiser ver a tabela no formato de tabela mesmo, para eu ter uma noção dos dados e pensar até em quais tipos de gráficos eu vou fazer, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, nessa aba à esquerda, que tem três opções. Não se preocupem com isso agora, como eu disse, agora é bem básico para você sair do zero absoluto, mas a gente pode selecionar aqui, ó, essa aba de dados, tá bom? E aí ele vai mostrar para a gente a tabela. Então eu já sei que é uma tabela que tem colunas aqui de segmento, país, qual que é o produto, aí pensando nos números, né? Quantidade vendida, preço de venda, a venda total, o lucro, várias informações que a gente já pode usar, tá bom? Vou voltar aqui, ó, na aba de relatório. E aí eu já vou fazer alguns testes aqui nos meus visuais. Não estou preocupado agora, pessoal, em fazer cálculos complexos, nem nada disso. Quero que vocês realmente saiam do zero e façam aqui um relatório simples, mas que já vai dar para vocês uma noção bem legal do que é o Power BI, tá bom? Então, ó, vou selecionar esse visual aqui, que é o cartão. E aqui, como é que eu faço para trazer dados para esse visual, que é o cartão? Ele abre aqui para mim, ó, quando ele está selecionado, ele abre essa opção aqui de campos. E é aqui que eu vou, por exemplo, trazer uma dessas colunas para ele calcular para mim. Então vamos pensar, eu tenho aqui uma coluna de vendas, eu quero saber qual que foi o total vendido nessa planilha, tá? Eu posso ou selecionar aqui na caixinha, né, marcar a caixinha, aqui, ou posso também simplesmente arrastar, clicar na coluna que eu quero e arrastar aqui para esse campo de campos, né? E ele já me mostra aqui, ó, ele até fala qual que foi a operação que ele fez, ó, fez uma soma da coluna Sales, né, no caso aqui de vendas, e de um total de 118 milhões, por exemplo. Vou fazer o teste aqui com outra coluna daquelas, eu quero saber quantas unidades foram vendidas. Vou fazer a mesma coisa. Vou soltar aqui nessa opção de campos. Então foram vendidas aí 1.013.130.000 unidades, mais ou menos, né? E uma outra coisa que eu posso fazer é pegar um desses gráficos aqui, ó. Vou pegar esse gráfico aqui de colunas empilhadas. Aqui.
E vou colocar assim, aí é um pouco diferente do cartão. O cartão eu só preciso soltar um campo aqui que ele vai me mostrar um valor único, né? Aqui no gráfico eu preciso indicar qual que é o eixo X, qual que é o eixo Y, pelo menos. Esses outros aqui eu posso utilizar também, mas a gente vai vendo ao longo do tempo. Então no eixo X eu vou fazer, por exemplo, por data nesse caso, tá bom? Aqui. E eu quero saber quanto que foi essa minha venda aqui de 118 milhões ao longo do tempo. Então, eu vou pegar essa coluna de vendas e vou colocar no eixo Y. Ah, beleza. Então, aqui eu já tenho a distribuição desses 118 milhões aqui ao longo do tempo. Não vou preocupar muito com a edição do gráfico aqui em si, que a gente editaria ele para ficar melhor de visualizar, mas não se preocupa com isso agora não. A única coisa que eu vou fazer é aqui ó, em visualizações, vou vir aqui em formatar seu visual e vou inserir rótulo de dados. Para a gente ter uma noção de como que esses 118 milhões aqui estão distribuídos no tempo. Então aqui já dá para a gente ter uma noção legal dessa distribuição, tá bom? Então vou só fazer mais um outro teste aqui, ó, para vocês verem até a questão de interatividade desses gráficos. Eu vou pegar esse visual aqui, que é o segmentação de dados, que basicamente é um filtro, e vou filtrar por produto. Vou pegar aqui essa coluna de produto, vou colocar aqui em campo, e ele já vai me dar ó, os produtos que tem nessa tabela. Então, se eu selecionar esse Amarília, por exemplo, ele vai filtrar todos esses visuais só para produtos Amarília. Então, eu sei que daqueles 118 milhões, 17, quase 18 milhões foram só desse produto e consigo ver ele aqui ao longo do tempo como que foi a venda e assim para todos os outros, tá bom? Então, pessoal, isso aqui, dá uma trabalhada nisso, vê essas outras colunas. Se vocês quiserem, por exemplo, vir nesses gráficos aqui, ó, e dar uma fuçada mesmo aqui, né, para você ver o que você pode editar. Isso aí já vai te dando uma familiaridade com o programa que é bem legal, tá bom? Então, pessoal, contem comigo. Se vocês gostaram, compartilha, curte. Deixa no comentário aqui se vocês querem ver alguma coisa a mais e a gente vai conversando e melhorando aqui o nosso conteúdo, tá bom? Abraço e até a próxima.